Olá, bom dia, bom dia. O sol já raiou na fazendinha. Bom dia, vou começar mais uma live. Hoje é dia 28 de julho. Gente, acabou o mês de julho. E aí, o que você já fez aí nesse semestre? Aquela listinha do desejo que você fez no mês de janeiro já começou a fazer tiques? É, o tempo passa. E hoje vou convidar aqui algumas pessoas para poder vir aqui para minha live. Eu sei que é um horário corrido, ou as pessoas estão tomando um café, ou estão entrando para trabalhar, ou estão pensando em algo bom na vida para fazer. Alguém viu meu story hoje? Gente, que amanhecer mais lindo, 5:30 da manhã. Delícia! Muitas coisas aí acontecendo. Vamos lá, gente. Vamos lá falar qual é a live de hoje. Eu já quero agradecer as pessoas desse mês. Foram várias constelações, vários momentos aí de muita reflexão, muita disponibilidade para mudança de vida. Olá, Andréa, seja muito bem-vinda. Que delícia. Muita disponibilidade para a gente poder ver a vida de uma maneira ampliada, diferente. Várias constelações que me emocionaram muito nesse mês, ainda terei mais nessa semana. E quero agradecer a confiança, né, desse trabalho que, né, das constelações, das terapias também, dos workshops, dos cursos, do movimento que fizemos no Nordeste, né, Kátia, Negri e eu, aí, através da SEC, da Plan, de levar a promoção de saúde mental lá para o Maranhão, Teresina. Eu quero agradecer muito a confiança, né, de todas essas pessoas que trouxeram aí, né, muitas reflexões para a vida também. Olá, Greco, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho aí, né, será que realmente falta tempo para a gente cuidar da gente? Ou a gente está deixando de se colocar em primeiro lugar na nossa vida? Né? Então, quero falar um pouco sobre isso. Antes de falar, olá, João, seja muito bem-vindo, bom dia, que seja um dia maravilhoso para você e todos nós. É, quero falar que neste sábado terá imersão do dia inteiro sobre venda sistêmica. Eu conheci a Ingrid Werneck, a Ingrid fez uma mentoria de venda sistêmica para mim. Como eu tenho falado por aí, vendas era algo, era uma palavra proibida. Como vender? Como assim ter que vender? Né, eu tinha um pré-conceito sobre essa ação, né? E, ao mesmo tempo, eu não sabia que eu já estava vendendo. A venda é um relacionamento onde a gente precisa conhecer a outra pessoa para saber se aquilo que a gente tem para oferecer realmente é algo que possa impulsionar a vida da pessoa para o mais, né? Mais alegria, mais vida, mais prosperidade. E a Ingrid, além de ter me ensinado algumas técnicas, ela contribuiu através das constelações, que a gente sabe que constelação é muito profunda, toca em lugares onde a gente não conseguiu alcançar ainda e traz para a nossa consciência, né, o motivo que a gente tem alguns entraves, e ela contribuiu para aumentar em 100% os meus atendimentos, os meus encontros e vários outros trabalhos que eu tenho, ampliando esse olhar. Então, eu a convidei para fazer uma imersão para que ela possa trazer para as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, né? As pessoas que têm vontade de poder ampliar esse olhar para as vendas, para poder entender melhor, né, toda essa questão e também dar uma destravada aí como eu destravei. Então, será nesse sábado, dia 1º de agosto, das 9 às 5 horas.
Eu estarei lá oferecendo também parte disso, falando sobre prosperidade. Serão vários movimentos sistêmicos, e vocês sabem que movimento sistêmico é algo que realmente traz assim uma luz, uma compreensão, né? Eu falo de um movimento sistêmico que eu fiz no curso de. Olá, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Ah, Fernando Capelli, que alegria, que orgulho aí poder tê-lo aqui. Que legal, espero que você esteja bem. É, os movimentos sistêmicos, eu tive um movimento sistêmico na minha vida que foi um marco, assim, né? Eu fui num curso de constelação estrutural do Alex Possato há uns anos, e eu estava, isso foi em 2017, novembro de 2017. E eu estava querendo montar o curso de constelação familiar, né? Nem era extensão ainda, era somente um curso livre. E quando eu fiz o movimento, eu percebi. Sim, né, André? Verdade, os movimentos realmente são intensos. Eu percebi que eu estava me boicotando e que eu não estava indo na direção de montar o curso. Aquilo me deu um start, me deu uma força, me deu, não, como se fosse um tapa no rosto, assim, falar assim, acorda, Sheila, você está se boicotando, né? E a partir do momento que eu vi esse movimento, eu fui e movimentei minha vida, e a partir dali eu montei a primeira turma e tive o privilégio da minha primeira turma ser uma extensão universitária com o apoio da consteladora Vera Bassoi de Sorocaba, podendo fazer parcerias com a EIDE, que é um é uma escola de desenvolvimento, né, uma escola internacional de desenvolvimento, e sou parceira da EIDE até hoje, e com esse movimento, com esse simples movimento sistêmico, eu consegui oferecer aí curso de constelação para 187 pessoas, 187 profissionais de diversas áreas. Foram 16 turmas até agora, e muito, né, vivências incríveis, imensuráveis, assim, e profundas, não só na minha vida como coordenadora e professora desse curso, mas também, né, da vida de cada um que passou por este curso. André Casale e a Leslie, elas passaram também, né, são psicólogas, então tive psicólogos, enfermeiros, médico, eh, biólogos, diversos profissionais, advogados, né? Padre não, mas tive pastores, tive freiras, né? Madres, foram aí 187 histórias, cento, um pouquinho mais, né, que algumas pessoas não concluíram o curso, assim, fizeram só para desenvolvimento pessoal. As pessoas que ficaram nos bastidores, né, meu sobrinho Gabriel, outras pessoas, Elaine Santos, né, jornalista e que apoia o Instituto. Então, assim, várias vidas impactadas. Por quê? Porque foi um simples movimento sistêmico. Então, não tenham medo de movimento sistêmico, venham para essa imersão no dia 1º de agosto. É um valor, assim, mesmo, né, de uma troca de energia, mas eu acredito que vocês vão ganhar muito fazendo este curso, essa imersão, né? Na verdade, não é um curso, uma imersão para poder cair várias fichas aí do porquê muitas vezes a venda fica travada. Bom, então vamos lá, para quem eu vim hoje, né? Será que realmente falta esse tempo? Será que a gente tem cuidado da gente, né? Nessa... Por que que a gente cuida de todo mundo e não cuida da gente? Às vezes, assim, né, a gente fala assim, eu queria tanto cuidar mais de mim, queria fazer mais atividade física, queria estudar mais, queria descansar mais, né? É, eu queria tanto investir na minha carreira mais, e de repente as coisas vão passando, 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 né? As urgências vêm, e aí a gente vai ficando aí para o último lugar. Será que isso é apenas mesmo uma questão de organização ou existe algo mais profundo para acontecer aí nessa questão? O que que vocês acham? Às vezes, né?
Eu quero conversar sobre isso pela ótica aí da psicologia e da constelação. Às vezes a gente precisa parar e se questionar, né? A gente vive tanto no automático, fazendo tantas coisas, e quando a gente se olha, né? Eu tenho um amigo chamado Robert Gelli, eu gosto muito, né, trago sempre essa frase dele, né? Que nós, fazendo promoção de saúde mental para várias pessoas, e eu lembro em um grupo ele falou assim, às vezes a gente faz tanto para os outros, faz tanto para os outros, tantos para os outros, que quando a gente precisa de nós, a gente volta para cá e a gente não se encontra mais, a gente não se reconhece, de tanto que a gente quis oferecer algo para outras pessoas. A gente se perde nesse caminho, né? E aí é onde vem muitas depressões, onde vem, né, várias questões, não só psicológicas, mas várias questões também psiquiátricas até, né? Às vezes, alguns dos motivos de várias questões psiquiátricas, síndrome do pânico, e, entre outras questões, né, depressão, ela acontece porque a gente se perde da gente, né? A gente não sabe quem é a gente. Querem tomar um café comigo? Esse horário é bom para tomar um café, né? Eu tomei um café rapidinho ali, vim para cá e trouxe o café junto aqui. É, então, né, e é um café com propósito, tá, gente? Eu tenho feito café com propósito. Acho que aqui é com propósito. E aí, às vezes, eu não sei quando, né? Quando acontece, quando foi que às vezes a gente não sabe quando a gente começou a se perder, né? Se foi lá na infância, às vezes foi na infância, né? Quando você percebe, na constelação a gente fala que nós, né, nós, quando crianças, a gente tem muito medo de não pertencer, que é uma dor muito grande. A necessidade de pertencimento é a mesma necessidade básica de beber água e de comer, né? Quando a gente sente que a gente não está sendo pertencente no lugar onde a gente nasceu, isso dói na alma e cria uma resistência, né? E muitas vezes nesse lugar de amor e medo, né? Nós, quando crianças, acabamos fazendo promessas assim que não dá, que fica muito pesado na vida adulta para se cumprir, sabe? Às vezes a promessa fica, eu vou servir a essa família, custe o que custar, ou eu vou mostrar para eles o quanto eu sou útil aqui, quem sabe eu demonstrando a minha forma de amar, eles podem me amar também. E às vezes são sacrifícios que as crianças se colocam, né? Ou às vezes é a necessidade tão grande de ser visto, de ser amado, que às vezes cria-se uma doença, né, muito comum nas separações de casais, quando os casais estão brigando, brigando, e o filho adoecer. Ele adoece por vários motivos. Um, para ajudar os pais a pararem de brigar, para ter para onde olhar. Ele, quando percebe que através de uma doença os pais olharam, eles inconscientemente ou até conscientemente, eles desenvolvem outro tipo de doenças. A gente sabe que as doenças são formas de lidar também, né? As doenças, elas não vêm sozinha, elas vêm por um motivo, né? Nós já sabemos disso também na constelação, que a doença vem para avisar que tem um lugar que precisa ser olhado com amor, né? E as crianças, ao perceberem isso, né, que o lugar dela está sendo ali, de alguma forma, sendo apagada, sendo não vista, ela vai precisar gritar para ser olhada, né, de alguma forma. E o grito vem de diversas formas, formas de doença, ou às vezes um problema na escola, ou uma não capacidade de conseguir acompanhar os estudos, né? Acompanhar, porque às vezes a mente, o corpo, a criança está no presenteísmo da escola, né?
O corpo dela está lá, mas a mente dela está lá em casa, está lá tentando resolver problemas lá de casa, ou tentando pegar no colo o pai ou a mãe, né? E isso tudo trava, de alguma forma, a vida. E isso tudo já vai ensinando para a criança que ela precisa deixar de cuidar dela, que ela não tem tanta importância assim, para poder cuidar o que é dos adultos, né? Isso é um lugar muito perigoso, porque a partir do momento ali que a criança começa a se colocar em segundo plano, a pessoa começa a se colocar em segundo plano, né? E às vezes ela percebe que aquilo que ela faz de benefício chama benefício para ela mesma, chama menos atenção do que quando acontece algo que é um prejuízo para ela. E aí começa o nosso caos, não é? Aí começam os nossos abandonos. A neurociência fala de abandono, a- abandono, não é, desamor aprendido, abandono aprendido, né? Tem um outro termo que daqui a pouco eu vou lembrar. Desamparo aprendido, né? Às vezes a criança também ela aprende que ela é desamparada, que ela não tem com quem realmente contar, que ela tem com quem contar para as necessidades básicas, para algum apoio de alguns estímulos, mas geralmente os estímulos na vida da criança são os estímulos negativos, né? Então ela começa a aprender a conviver com isso. Aí começa esse desamparo aprendido. E o desamparo aprendido, gente, a gente vê a lista de consequências de desamparo aprendido é imensa, de doenças, questões psicológicas, físicas e mentais, né? Várias das questões hoje que a gente se fala, que depois da pandemia a gente está vendo, mentira. Né? Isso já nasceu muito antes. A pandemia abriu a cortina, né? Como ela arreganhou assim, a cortina e falou: Olha o que está acontecendo aqui, né? E agora, por ficarmos, né, confinados, aí isso explodiu de vez. Mas isso já é de muitos anos. Tem muitas gerações que já sofrem esse desamparo aprendido. E, 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 lógico, na vida adulta vem as sequelas disso, né? A gente, o, a, hoje a NR1, o problema não está ali só no trabalho, o problema está desde quando a criança nasceu, muitas vezes, né? Ou até antes de nascer, né? Esse desamparo aprendido já começa antes. Tem muitos estudos sobre bebês no ventre da mãe e as reações, né? De como foi a gestação e de como é a vida daquele filho. Então, e na constelação a gente percebe que para poder esse desamparo aprendido, esse medo de não ser amado, faz com que a criança saia do lugar dela e vai lá, como eu falei, ela vai lá para a escola, não consegue entender os processos matemáticos, os problemas matemáticos, a língua portuguesa, né? E por quê? A mente dela está lá, como que eu faço? Papai e mamãe tá brigando, tenho medo da mamãe sumir, né? Porque a minha mãe fala que não aguenta mais a vida, que tem que sumir, que tem que desaparecer, que ela não aguenta mais, né? Ou, né, hoje não temos tantos irmãos, que os irmãos que vão cuidando, né, da forma que conseguem, mas nós temos é, o afastamento, né, por causa do trabalho, por causa da... E o filho, às vezes, é único, ele não tem com quem compartilhar, né? Ele fica no meio de adultos, os adultos não entendem, não têm paciência, não brinca com a mesma energia que ele brinca, né? E tudo isso vai fazendo com que a mente, que a pessoa vai ficando com esse medo. Então, ele sai do lugar dele para poder cuidar do que é do outro, né? Ainda mais quando os adultos falam. Eu lembro de uma cena, né, na promoção de saúde mental, que uma professora nos contou que o casal ia se separar e perguntou para o filho: com quem você quer morar? Um filho de 7 anos de idade.
né? E como ele fazia o programa de promoção de saúde mental, o Amigos do Zip, ele tinha aprendido que ele não precisava falar se ele não tivesse vontade. Aí ele falou: Eu não vou falar. Eu aprendi que eu não preciso falar se eu não tiver vontade. E essa frase do filho fez os pais adultos, os pais adultos, a refletirem: Ué, o que que a gente está fazendo com o nosso filho? Né? Então, muitas vezes, os pais não são adultos suficientes, né? E aí dá um espaço para o filho para decidir coisas que são dos adultos, e aí esse filho começa a sair do lugar. Esse filho começa a achar que tem o poder e que sabe mais do que os pais e querer fazer disso algo melhor para eles, né? Aí começa a criticar, começa a julgar, começa a falar: se eu fosse você, pai, se fosse você, mãe, e os pais ainda pedem conselhos, aí inverteu. Aí é o que nós chamamos na constelação de emaranhamento. Aí, como diz uma amiga minha, fritou, fritou e queimou. É, então, ali começa a inversão dos papéis. E aí essa criança vai sair para o mundo achando que ela pode oferecer todos os conselhos, todas as dicas, pode criticar e que ela tem esse poder, né? Mas ela esqueceu uma coisa. Ela esqueceu dela lá na infância. Ela também fez um autodesamparo aprendido. Quando ela começou a cuidar da vida dos outros, seja dos pais, dos irmãos, e começou a tomar esse lugar, ela também fez esse desamparo aprendido para com ela mesma. E se a gente esquece da gente na infância, se a gente abandonou, e dá uma confusão, porque daí essa criança fica nos 13, 14, 15, 20, 30, 40 anos, tentando voltar, porque tudo que é excluído, de alguma forma, vai querer emergir, vai querer voltar. É. Olá, Berenice, seja bem-vinda. De alguma forma, vai querer voltar, vai querer emergir, tudo que é excluído fica doendo, latejando. Por isso, muitos de nós, adultos, temos atitudes de criança. Porque essa criança fica querendo cuidar de todo mundo. E aí essa criança fica lá dentro e não deixa o adulto tranquilo tomar o seu lugar, tomar a sua vida, fazer com que a vida seja adulta, que tenha ali, que saiba medir consequências, que sabe fazer uma autorregulagem emocional, que saiba fazer algo que ajude ela a crescer na vida. Aí acontece. Ah, não consigo parar emprego. Ah, não consigo parar em relacionamento. Ah, eu não consigo eh, estar feliz com a vida. Eu não consigo. É sempre aquela alegria instantânea, né? Tudo que tem que ser do jeito dela. As relações parece que não são verdadeiras. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente foi estimulado a cuidar do que não é nosso, a cuidar dos irmãos, a cuidar do pai e da mãe, a cuidar, tudo bem, mas começa lá, muitas vezes, lá na nossa idade mais tenra, lá na nossa idade que a gente olhava com medo para o pai e para a mãe, com medo deles não amarem a gente, muitas vezes não amavam mesmo do jeito que a gente precisava naquela época, né? E como falar para essa criança, a vida está em você, querido. Não se preocupe com o papai e com a mamãe. Não se preocupe em ser amado ou não. Não tem como, né? Realmente, o desamparo aprendido aconteceu. Mas eu acho que a dor maior é quando a gente faz esse desamparo, né, esse autodesamparo aprendido. É quando a gente abandona a gente mesmo. Quando a gente para de ouvir o essencial de nós, né? A gente para de ouvir aquilo que a gente precisa perceber, a gente para de sentir esse auto-amor, né? Se algumas pessoas não nos amaram, como que eu vou desenvolver meu auto-amor? Né?
Se eu tive muitos estímulos negativos na minha vida, como que eu construo um auto-amor quando algumas pessoas, às vezes, nem têm o trabalho de falar para nós o quanto a gente é importante, o quanto a gente é bom, o quanto a gente, né? Então, às vezes, as coisas pequenas da vida, do dia a dia, do cotidiano, pode ser muito bom. Mas olhar no espelho e se ver. Não ver a mancha que está aqui, não ver a ruga que está aumentando aqui, não ver os defeitos, mas olhar para a sua essência, olhar para a pessoa que você é, que talvez esteja abandonada já lá na infância, né, de ter que ficar olhando e cuidando de coisas. É olhar para você e reconhecer as aptidões que você tem, as habilidades que você tem, o que é que existe de bom em você. Estou incomodada aqui, né, gente? Estou toda torta. É, o quanto você precisa ser a primeira pessoa a ser ajudada na sua vida, o que é que você tem para contribuir para com você mesmo, e às vezes até mesmo perceber quais são as suas necessidades, porque às vezes a gente não vai validando os sentimentos, as nossas necessidades, quando a gente vê, a gente está com um arsenal aí de necessidades e a gente não sabe por onde começar, né? Então, olá, minha querida Lê, delícia, passando por aqui. Muitas vezes a gente não, a confusão é tanta, né? E as nossas necessidades de poder ajudar o outro é tanta que a gente não consegue mais entender qual foi o início da minha dor. Quando foi que eu comecei a me abandonar? Às vezes é a dor do abandono próprio que está aí gritando em nós, né? E o que é necessário muitas vezes é abrir, abrir os olhos para a nossa essência, começar mesmo, ir lá, e às vezes precisa sim de uma técnica profunda para ir lá saber onde foi que começou esse abandono de nós mesmos, né? Foi na infância, foi na primeira infância, foi na segunda, foi na adolescência, né? Eu posso dizer, uma das, uma das partes que me roubaram de mim e eu deixei, né? Eu me roubei de mim. Foi na minha adolescência, quando meu pai morreu, 16 anos de idade, eu quis ser a dona da família. Quando eu fui para esse lugar, eu me perdi de mim, né? E quando foi que você se perdeu de você, se é que você se perdeu? Ou se você já se achou, que maravilha, mas às vezes a gente vive uma vida inteira perdido de nós mesmos, sem saber, ligado no automático, no 220, fazendo trabalhos alcarroles, de uma forma alcarrole, estudando coisas para os outros, né, no superficial, mas nada que chegue lá no nosso íntimo e nos reconheça e nos tira de lá e fala: opa, você está viva, né? Eu gosto muito de fazer o movimento, né, de olhar para a nossa criança. Quer dizer, essa criança ainda está lá, desesperada, querendo ser útil para alguém, querendo, né, metendo os pés pelas mãos ainda na nossa idade de 30, 20, 40, 50, 70 anos, e a gente não sabe que é essa criança que está lá dentro, desesperada, ainda querendo ajudar alguém para pertencer. Ela não precisa, ela já pertence. Ela precisa brincar, essa criança precisa brincar. Ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada. E só nós, na vida adulta, que podemos fazer isso com a nossa criança, se não teve isso lá. Porque a essência dela, ela continua gritando, né? E às vezes gritando mesmo, brigando, magoada, angustiada, querendo ser amada. E quem é que pode fazer isso hoje, depois de 40 anos, depois de 50 anos, depois de 60 anos, depois de 70 anos? Somos nós que temos que reconhecer isso. São os nossos pais que vai ter de cuidar daquela criança que talvez eles também estavam lá na criança deles. Talvez eram duas crianças cuidando de outra, né? Emocionalmente falando, energeticamente falando. E aí? A gente vai ficar
ainda no automático, sem olhar para isso, né? A gente precisa olhar, acolher essa criança sim, né? E esse é um dos movimentos que eu irei fazer na imersão do dia primeiro agora, na venda sistêmica. Se a gente abandonou a nossa criança, se a gente não sabe lidar com isso, se a gente não percebe que ela ainda está agindo no nosso lugar de adulto, isso atrapalha nossas vendas, isso atrapalha a nossa vida financeira, a relação com o dinheiro, isso atrapalha, não é? Então, né, o que é que pode ajudar a gente? Primeiro é a gente ocupar o nosso lugar. Às vezes a gente saiu, a gente está lá sendo mãe da mãe, pai do pai, pai dos irmãos, mãe do marido, pai da esposa, né? Às vezes a gente está nesses lugares aí, trocando os papéis, e isso enfraquece muita gente, que nosso lugar é preciosíssimo. Quando eu penso nesse lugar, eu fiz um slogan do Instituto, né? É o lugar que dá um impulso vital para a gente realizar as nossas coisas da vida, né? Estar no nosso lugar é isso. Sem querer salvar ninguém, né? Cada pessoa tem a sua capacidade de. Tem uma música da Vanessa da Mata, que eu não vou lembrar a letra, mas se alguém lembrar aí, alguém fala, né? Que cada um tem a capacidade de regar as flores do seu jardim. E se as flores estão ficando murchas, você pode até dar uma dica, mostrar como é regar o seu jardim, mas não dá para ficar cuidando do jardim do outro, que o seu vai ficar murcho. As suas flores, plantas vão murchar também. E começar a pensar, né? Começar a reconhecer, eu sou somente filha, eu sou somente filha dessas duas pessoas que também eram filhos de alguém, que também carregavam um monte de lealdades familiares, né? E que eu não preciso salvar ninguém, 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 ninguém. O amor, gente, não é a salvação do outro, né? O amor é outra coisa, que a gente vai conversar em outra live. Quando a gente toma a vida que veio dos nossos pais, né? Ali ela vem completinha essa vida, cheia de amor, cheia de aptidões, de expertises, tudo que a gente precisa para viver. Se os nossos pais sumissem, desaparecessem, como os pais das tartarugas desaparecem, talvez a gente teria força vital para que a gente pudesse seguir com a vida com outras pessoas cuidando de nós. Se eles continuam cuidando da gente, isso é um upgrade, gente. Né? Um upgrade. E eles vão fazer do jeito que eles podem, do jeito que eles conseguem. Do mesmo jeito que a gente faz para os nossos filhos, do jeito que a gente pode e consegue. Né? E nem sempre é o suficiente para aquelas crianças. Talvez essas crianças continuem crescendo sedentas dos pais, né? Querendo o amor dos pais, muitas vezes. Então, essa força permite para a gente trabalhar melhor, se amar mais, ter mais força para estudar, ter mais força para trabalhar, né? Várias questões biológicas e alimentares que a gente precisa ter aí, muita força, mas essa energia é tão vital quanto essa necessidade básica, como eu falei no início aqui. Ah, a gente só vai conseguir cuidar bem do outro se a gente cuidar da gente. Se a gente se esquece, toda a ajuda que a gente vai oferecer pode nos enfraquecer. Que a gente já não está no nosso lugar, é como se a árvore estivesse fora da terra, né? Ela, ela querer sair para ajudar outros. E é tão lindo, né? Que existe um estudo das árvores, né? Tem até um documentário que fala que as raízes, quando tem uma árvore doente, a seiva das raízes, né? As raízes se comunicam para fortalecer aquela que está fraca. Elas não saem do lugar delas para poder ajudar aquela que está enfraquecendo. Elas utilizam da força do lugar delas para poder levar força para outra. Diferente de nós, que a gente sai do nosso lugar, esquece que no nosso lugar que está a nossa força vital e vai tentar salvar o outro. Aí, meu filho, como diz a juventude, deu ruim. Aí não tem o milagre que faz a gente ficar em pé, ok?
Ah, mas eu peço, respire, respire profundamente e tome o seu lugar. Vamos tomar o nosso lugar para continuar termos força, alegria, vida, e para que esse desamparo que pode ter ocorrido de outras pessoas para conosco e de nós mesmos, esse desamparo aprendido, que a gente possa acolher esse desamparo também, que foi o que a gente pôde fazer, né? Mas tomando consciência agora, a gente pode se tornar mais feliz, não é? Para que a gente tenha energia, para que a gente tenha presença, para que a gente possa ter amor verdadeiro por nós, para lidar com isso que parece doer em nós, não é? Gente, eu quero agradecer quem passou por aqui, agradecer quem assistirá essa live. Eu peço aí, né, ficar uma reflexão para você pensar o que é que pode ser importante para você tomar o seu lugar hoje e ter mais força e não se abandonar mais, de hipótese alguma. Um grande abraço, uma ótima semana para cada um. E muito obrigada aí por esse mês, essa última live do mês de julho. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que confiaram e que estão confiando aí nesses trabalhos que tanto têm transformado vidas, que é a constelação familiar e a psicologia. Beijo para vocês. E se você tem vontade de fazer essa imersão de venda sistêmica, me chame no direct e eu te respondo, te mando o link. Acredito que possa ser algo bem significativo para quem participar. Até mais.